Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar meus colegas aqui de mesa, né? O Tiago Vieira, fico muito honrado de estar aqui a seu convite. Cumprimento também o IBDR, uma instituição importantíssima no direito da religião, que faz um trabalho pioneiro aqui no Brasil, importantíssimo devido aos fatos que estão sendo discutidos. A organização toda do evento, inclusive a instituição que está em sua própria unidade aqui em Itajaí, sediando o evento, que é importante para fomento do pensamento e construção do futuro do nosso país. E cumprimento também todos os alunos que estão aqui presentes, todas as demais autoridades. E sem mais delongas, é importante a gente ter em mente que quando a gente está falando de direito, de crer, de fé, a gente está sempre falando de algo individual, algo que vem de cada um de nós, né? E é um direito inviolável de cada pessoa. A gente não pode ter nenhum tipo de imposição, ninguém dizendo em que a gente deve acreditar, em que a gente não deve acreditar, de forma impositiva, imperativa. As pessoas, obviamente, no campo da religião, têm o direito de escolher sua fé, de escolher não ter fé, de escolher, inclusive, mudar de fé, escolher tudo. Só não tem o direito, inclusive, de propagar, né, de falar sobre a sua fé. O que é a fé? A fé move a pessoa. E a pessoa que é movida pela fé, ela tem uma missão de trazer outras pessoas para que conheçam a sua fé. No caso do cristianismo, a palavra, a Bíblia, a salvação, as renúncias que estão envolvidas no cristianismo. E quando alguém está fazendo isso, muitas vezes outros grupos mais radicais, totalitários, talvez por alguma fala específica vai acusar essa pessoa, esse cristão, essa pessoa religiosa, de estar cometendo crimes. Isso acontece, e eu vou desenrolar ao longo da explicação. Mas como a gente está numa faculdade de Direito, eu acho que é importante também a gente falar um pouquinho da formação. A gente teve, lá nos anos 1600, mais ou menos, John Locke, que fez a sua carta justamente abordando o tema de liberdade religiosa, independência total do Estado e da religião. Né? Essa carta ficou famosa justamente porque expôs que a interferência do Estado na Igreja é ruim para o Estado, é ruim para a Igreja. A interferência da Igreja no Estado é a mesma coisa, tem que ter independência. E, ao mesmo tempo, essa carta ela teve a questão do direito individual de crer. Isso lá nos anos 1600. Então, já era um pensamento que estava sendo discutido. Um século depois, mais ou menos, uns 2 séculos depois, a gente teve Thomas Jefferson, que foi o 3º presidente dos Estados Unidos, na qual ele trouxe o conceito de muro, de separação da Igreja e do Estado. Mais uma vez aí enaltecendo de que, inclusive Jefferson falava que ele não ia se submeter a nenhuma imposição da Igreja, mas também que ele não ia, de forma alguma, impor algo à Igreja. Ele estava propondo uma liberdade de fé individual. Então, a questão do Estado laico. No Brasil, só questão histórica, todo mundo sabe, a gente teve basicamente quase 400 anos, 389 anos, com uma religião oficial, que foi o catolicismo. Veja, uma religião oficial, um país que tem uma religião, logo está impondo a sua população, né? Qual que será aquela liberdade dessas pessoas que eram brasileiros na época de praticarem outras religiões? O Brasil se tornou um país laico, de fato, com a Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição do período da República, onde, quando a gente diz Estado laico, a gente está dizendo o quê? Que o Estado não tem religião? Que o Estado é contra a religião? Não, muito pelo contrário. O Estado brasileiro é religioso e tolera todas as religiões e dá liberdade para todo brasileiro exercer a sua fé de forma harmoniosa e respeitosa. Esse é o conceito do Estado laico. Inclusive, na nossa Constituição, a gente tem
logo no preâmbulo da Constituição, sob a proteção de Deus. Então o país tem uma crença em Deus, né? Então isso é importante. Também no seu inciso 6º do artigo 5º, trazendo a questão do direito de crer, direito inviolável das pessoas exercerem a sua fé. Mas, a gente só como ressalva, né, esse desenvolvimento todo que a gente teve no conceito de separação igreja e Estado, de liberdade religiosa, foi sendo construído ao longo dos séculos e partiram de religiosos. A grande maioria dos religiosos, dos pensadores, dos filósofos que estavam propondo a separação, a liberdade religiosa, eram cristãos. E dois desses eu citei aqui como exemplo. Porém, qual que é o problema que a gente tem hoje? São as nossas leis? Não, nossas leis de forma nenhuma vão contra a liberdade individual de crer. As nossas leis. Mas e o comportamento da nossa sociedade hoje? E o que vem acontecendo no mundo? A gente hoje no mundo tem perseguição e tem lugares no mundo que se a gente pisar, a gente vai se deparar com frases morte aos cristãos. A gente tem casos na África, tem casos no Oriente Médio, tem casos na América Central, que ficou famoso, inclusive, no último debate presidencial. Quando a gente tem a liberdade de crer, e a gente, enquanto indivíduo, quer tirar, cercear, com ódio, calar. Ódio é calar, é não admitir que alguém tem um pensamento contrário, uma prática contrária àquilo que a gente acredita. Isso parte para a violência, isso parte para a agressão, isso parte, inclusive, para brigas no judiciário, risco de prisão de pessoas que estão defendendo sua fé. Por exemplo, quando um cristão, eu não estou falando de padres, não estou falando de pastores, eu estou falando de cristão, pode ser qualquer pessoa que siga a religião, né, de Cristo. Ele se coloca, aí eu vou dar um exemplo que para muitos é polêmico, mas não é. A gente está num ambiente universitário e a gente está num ambiente de discussão de direitos, correto? Mas quando um cristão fala, eu sou contra casamento entre pessoas do mesmo sexo, pode ser entendido por algum grupo mais totalitário, mais radical, de que está sendo cometido um crime por um cristão. Agora, que crime é esse? Sendo que pro cristão, seguindo a sua fé, o casamento é entre homem e mulher. E o cristão, ele tem o direito de não só exercer a sua fé, mas de propagar a palavra. E a gente tem no Brasil casos de pastores, de padres cristãos, que estão respondendo na justiça com risco de irem para a cadeia por terem posicionamentos que estão sendo enquadrados em homofobia. Isso também é uma forma de perseguição religiosa. E está contra os valores fundamentais do direito de crer. Diferente seria, por exemplo, que a gente pode pensar o contrário também. A gente está num país em que é muito religioso. Desse país muito religioso, basicamente 90% da população é cristã. Mas vamos supor que o grupo cristão, eles também, vamos começar a agir com ódio. E todo mundo que defendeu o casamento gay vai para a cadeia. Seria justo isso? Claro que não. O cristão, ele é tolerante, ele cumpre o seu papel, ele renuncia a muitas coisas, exerce uma vida baseada na fé, vai propagar a sua fé, mas em nenhum momento vai querer colocar alguém, jamais, novamente, né? Alguém na fogueira, alguém na cadeia, eliminar um grupo pela posição. Seria também algo além de uma linha aceitável. Então, quando a gente fala de tolerância, a gente está falando em harmonia, que é o que a nossa lei prevê. Quando a gente está falando de intolerância, de ódio, de grupos totalitários que querem
simplesmente eliminar aqueles que não vão de acordo com sua conduta, isso sim precisa ser combatido. E esse é o pensamento principal que a gente tem que ter quando a gente está falando de leis, quando a gente está falando de uma sociedade. Então é importante, numa faculdade de Direito, onde a gente está tendo esse congresso, que a gente defenda as nossas liberdades. Conforme o doutor Tiago diz, a liberdade de crer é a primeira, a mais importante das liberdades. E ele tem razão. Imagine se a gente não tivesse liberdade de crer, que a partir de agora, por minha vontade, todo mundo aqui vai ter que seguir essa fé. Primeiro que vai ser falso, né? Quando você é obrigado a seguir uma fé, você não está seguindo fé alguma, você está sendo conduzido a isso. E segundo, que se você tem que seguir uma norma, uma diretriz, algo imperativo para você ter uma fé, significa que de fato, e é aí que o Tiago tem razão, você perdeu toda a sua liberdade. Então, o tempo é muito breve. Eu gostaria de deixar apenas uma mensagem aqui para concluir essa primeira fala, de que eu tenho certeza que todos aqui querem também, viver num país em que eu possa exercer a minha liberdade, em que eu possa exercer a minha fé. Posso até ser criticado e ser ofendido por isso no campo da discussão das ideias. Tudo bem, mas eu quero viver num país em que a gente tenha proteção, liberdade e consiga defender a nossa crença, a nossa fé, todos os valores que a gente acredita, e que isso seja sempre a essência do nosso país. Tudo que fugir disso é radicalismo, tudo que fugir disso vai contra as liberdades. E logo tem que ser combatida. Então, obrigado. A minha primeira fala é essa. Então, agradeço aqui a oportunidade e continuemos.